para que você entenda os segredos da alma, você tem que saber o que é a alma. E também você tem que entender o que é o espírito e como eles funcionam. Para que você tenha uma ideia, vou ler aqui em Coríntios 14, 1 Coríntios 14 e versículo 32, dá-nos uma ideia de que o espírito do profeta, quer dizer, o espírito, nosso espírito, está sujeito a nós. É o que está escrito aqui. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quer dizer, os profetas são os pregadores do evangelho hoje. Então isso mostra o quê? Isso nos ensina o quê? Que o espírito que Deus nos deu, que age na nossa mente, está sujeita à nossa alma. Porque nós, que somos os profetas, e se esse espírito está sujeito a nós, está sujeito à nossa alma. Nós somos a alma. Este corpo físico que eu tenho, você tem, todas as pessoas têm, é algo material deste mundo. Mas a alma e o espírito não pertencem a este mundo. Não pertencem a esse mundo. Só essa carne, essa estrutura carnal pertence a este mundo. E essa carne, este corpo, pertence, um exemplo, é dominado, é sujeito à alma. E também o espírito é sujeito à alma. Mas esse espírito não veio de Deus, veio. Quando Deus soprou o espírito no homem, antes de Adão se levantar, porque foi feito na terra, então, para que ele pudesse se levantar, para que aquele corpo, depois de ser feito, está pronto para receber a alma e o espírito, ele estava ali como se fosse morto. Para ter vida, poder se levantar, ele precisaria receber a alma. Se você se movimenta, você se levanta todas as manhãs da cama, quem se levantou foi a sua alma. Porque se a sua alma não se levantar, é porque o seu corpo está morto. Se a sua alma levanta, você também se levanta. Dá para entender isso? Então Deus soprou naquele corpo, que era o corpo de Adão, o fôlego da vida, que se transformou em quê? Em alma vivente, que somos nós. Essa alma vivente é nós, que vem juntamente com o Espírito. Porque assim Deus fez com Adão, também faz conosco. Quando uma mulher, ela se engravida e começa a surgir o feto, depois de umas 2 semanas, vem a alma. E a alma vem juntamente com o Espírito. O Espírito envolve toda a alma, mas esse Espírito está sujeito à alma. Porque esse Espírito é algo que veio de Deus, que Deus deu ao homem. Mas quando a alma saiu do corpo, que somos nós, você sairá exatamente igual ao seu corpo. Você é o molde do seu corpo, num corpo espiritual que é a alma, que nem é igual aos espíritos. Não é. Alma é alma, espírito é espírito. Alma é algo extraordinariamente diferente do que o espírito. A alma é superior ao espírito, porque é um ser já, por exemplo, quando a alma entra para que você entenda, entra no ventre materno, aquele feto ainda não está formado. E se a alma não entrar juntamente com o espírito, porque o espírito vem juntamente com a alma, aquele feto não se forma. Aquele feto é morto se a alma não entrar. Por isso é que há muitas mulheres que perdem o feto ainda, nem se formou, porque a alma não entrou. Que se chama um aborto.
Por isso, isso é o que está escrito. Por isso que eu digo, como no outro estudo eu ensinei, não é? Se uma mulher engravidou indesejavelmente, essa mulher tem 2 semanas para remover esse feto. Por quê? Porque a alma ainda não entrou no ventre materno. E aí é que nós entendemos como se formam os ossos dentro do ventre materno. É por causa da alma e desse espírito que vem com a alma da parte de Deus, que Deus empresta para o homem, para que o homem tenha raciocínio. E esse espírito, juntamente com a alma, é que molda o feto. Por isso é que você tem essa estrutura. Porque a alma veio desenvolvendo conforme o feto que era você desenvolveu. Que hoje eu me vejo que sou hoje, você se vê que é você, mas você antes era um feto. E a sua alma entrou. Mas a sua alma já existia antes da fundação do mundo. Deus só soprou em Adão o espírito, não é, da vida que trouxe a alma também. Tudo saiu dentro de Deus. Mas as almas que já estão ali no céu, esperando chegar a sua hora para ver este mundo, como chegou a sua hora, como chegou a minha hora, ela vem. E aquele feto tem que estar em condições. Depois de 2 semanas, aí ele vem e começa a formar. Aquele Espírito de Deus é que forma os ossos dentro do ventre materno, juntamente com a alma. E a alma ganha forma. E quando a alma sai do corpo, e o corpo fica para trás porque morreu, porque a alma sem o corpo ela é morta, então nós saímos ao molde do nosso corpo. A altura, não é? A espessura do corpo, somos gordos, somos magros, exatamente igual. E somos levados assim para o céu, ou você que for para o inferno também será levado assim. E lá no inferno você vai receber um corpo. Mas esse corpo é um corpo de horror, que é o verme que a Bíblia diz que não morre, que é um verme eterno, para poder a alma entrar e se moldar naquele corpo. Por quê? Porque o inferno não consegue destruir a alma. E a alma não sente dor se ela não tiver um corpo dentro do inferno. Deus pensou em tudo porque Ele sabe todas as coisas. Assim também são os demônios. Os demônios estão aqui neste mundo, o corpo deles está no inferno, incluindo o corpo de dragão de Lúcifer, que está no inferno, porque ele é um dragão. Ou você acha que a Bíblia e Apocalipse escreveu uma mitologia ali? Aquilo ali não é uma mitologia. Quando a Bíblia fala que o diabo é o dragão mesmo. O corpo dele foi transformado, aquele corpo de querubim foi transformado num grande dragão que navega ali nos quintos dos infernos. Aquilo ali é o corpo de Lúcifer, mas Lúcifer está aqui neste mundo em espírito. Por quê? O espírito é indestrutível. Por isso é que ele anda rodeando a terra. Mas se ele for levado diretamente ali para o inferno, para o corpo dele que lá está, ele sente dor. Ele sente a dor do inferno. Porque se ele entrar no inferno sem o corpo, o inferno não faz nada. Nem para o espírito, nem para a alma. E assim também, quando eles forem todos transportados para o lago de fogo e enxofre que fica no sol, então ali a dor vai ser 100 vezes ou 1000 vezes superior ao inferno. E a alma também vai com esse corpo de horror, porque já está no inferno, já está condenado. Mas os salvos é diferente. Os anjos levam a alma, que é o molde do seu corpo, uma estrutura imaterial e espiritual que é a alma. A alma não é espírito. O Espírito de Deus que vem juntamente com a alma, ao a alma sair do corpo, o espírito automaticamente volta para Deus. Automaticamente, que ele pertence a Deus. Mas a alma é necessária que ela seja levada para os céus. E quem pode levar para os céus? São os anjos. A alma não tem asas. Você tem asas para voar? Você não tem. Você não foi criado com asas, então você não voa. É diferente dos demônios. Eles tinham asas, por isso é que eles voam aqui neste mundo, não é?
Mas caírem lá no inferno, vão voar aonde? Ali não tem por onde voar. Só se for para navegar ali no grande lago do inferno. Mas a alma é levada lá para o céu. E o que é que está escrito em relação a isso? Que as almas estão nuas. Quando você sai do seu corpo, você sai nu. Sem roupa, sem nada. Como você é. Eu tenho óculos, eu saio sem óculos. Sem nada. Algo espiritual imaterial. Tem volume. A alma tem volume. A alma não é um sopro. A alma não é um espírito. Por isso que os demônios se transformam no que eles quiserem. Nos nossos sonhos e na realidade do mundo espiritual. Eles se transformam em anjos de luz, diz a Bíblia. Mas a alma não se transforma. A alma necessita ser transformada, como disse Paulo, que está escrito. Quando os anjos levarem a nossa alma lá para o céu, a alma vai ficar lá como das almas que estão debaixo do altar. Estão nuas, que vão receber as vestes. Mas essas almas vão ser transformadas. Quem vai transformar essas almas para terem um novo corpo? Porque a alma necessita de um corpo. E vai ser moldada num novo corpo, um corpo novo, incorruptível. Um corpo que será adaptado ao reino dos céus. Assim como tem um corpo de horror adaptado no inferno, também terá ali no céu um corpo de glória incorruptível. Porque o que nos corrompe aqui neste mundo é esta carne. E a alma quer usufruir de tudo que essa carne possa lhe dar. Por isso é que o homem vive no pecado. Por isso que Deus colocou a escolha para Adão. Deus não queria que Adão escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque haveria consequência. A morte passaria para ele. Adão não morreria se não comesse nenhuma das árvores. Mas ele fez a escolha ter comido aquela árvore. Então a morte habita conosco até nós morrermos. Para a alma se soltar deste corpo e esse espírito que Deus fez vir juntamente com a alma, é necessário que também a morte habita nessa carne. Ela habita em toda essa carne. É a morte que traz essas doenças, a morte que faz envelhecer. E quando a pessoa vê que todo ser humano supostamente devia morrer, na velhice. Por quê? Porque é só na velhice que a morte consegue arrebentar com o fio de prata. E a alma salta fora. Mas não. Nos dias de hoje, o diabo faz tanta coisa para ajudar a morte. As pessoas adoecem de doenças, não é? Malignas, mortais, que faz com que a morte venha arrebentar com o fio de prata. E assim a alma salta fora. As pessoas morrem antes do tempo. Por isso que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É o que o diabo faz, com que as pessoas venham morrer antes do tempo. Você acha que Deus criou o ser humano, mesmo aqui na Terra, para que vivesse meia dúzia de anos? Morresse aos 30, aos 40 anos, aos 50 anos, é morrer jovem. A Bíblia diz que morrer aos 50 anos é morrer jovem. Para que você entenda um pouco mais sobre a alma. A alma, ela é todo esse teu ser. Do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo o que você sente, tudo o que você deseja, provém da alma. Simplesmente a alma, ele usa esse corpo. Tudo o que esse corpo lhe possa oferecer, ele vai usar. Fisicamente, não é? Sexualmente, tudo. A alma quer usar tudo. Por isso aqui o Senhor Jesus enviou o seu Espírito para habitar no nosso coração. Para fazer morrer essa natureza carnal, que é corrupta. Como diz a palavra de Deus, não é? Que o homem é extremamente corrupto. Coração do homem, que é a alma. Porque a alma está atrelada ao corpo. A alma não quer saber. A alma quer desfrutar deste corpo. Quer sentir tudo o que esse mundo pode oferecer. E nisso é que o diabo tira vantagem para destruir o homem. Porque se o homem não se entrega a Deus, ele não vai ter a direção do Espírito que Deus lhe deu, o próprio Espírito do homem, sem ser o Espírito de Deus. Porque esse Espírito que habita em nós, que vem juntamente com a alma, está sujeito ao homem. Ou ele se torna forte, ou ele se torna fraco. Por isso é que nós vemos que nas Escrituras Sagradas fala que quando Deus
não é, fez a formação de João Batista no ventre materno de Isabel, não é? João Batista nasceu cheio do Espírito Santo. E com o espírito de Elias, Deus enviou a alma de João Batista juntamente com o espírito de Elias. Por quê? Para o trabalho que ele ia realizar, ele precisaria de um espírito forte. E só com um espírito forte ele podia se manifestar. Porque o que nós manifestamos neste mundo é o espírito que está em nós, que desenvolve. Por isso é que, em muitos casos nesta vida, nós temos dois pensamentos. Será que devo ir? Será que não devo ir? Quer dizer, há uma guerra entre a nossa alma e o nosso espírito. Porque o espírito que Deus nos deu é que nos dá a sensação das coisas boas, das coisas que nós devemos fazer ou não fazer. Mas a alma quer fazer as coisas erradas. Por isso é que uma multidão de almas irá para o inferno. E uma minoria de almas é que será salvo. De toda a humanidade. Porque é muito difícil a alma querer aceitar, sujeitar-se. A alma não quer sujeitar a Deus. Não quer sujeitar. A alma quer viver. Usufruir do melhor nessa vida, seja pecado ou não, a alma não quer saber. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é extremamente corrupto. Corrupto, quem o conhecerá? Só Deus. O próprio Deus disse que o homem é totalmente carnal. Já no princípio. E diminuiu a vida do homem para 120 anos. Enquanto o homem, naquele tempo, podia viver quase 1000 anos. Então Deus teve que reduzir. Porque o homem se tornou totalmente carnal. Tudo por causa da alma. A alma é um ser individual. Deus criou a alma. Porque Ele mesmo é a alma. Deus é a alma. Como é que você vai entender que Deus é a alma? Deus tem o seu trono, não tem? É o trono azul, é o trono de Deus Altíssimo, e o trono branco é o trono do nosso Senhor Jesus. Para que você entenda que Deus, quando se assenta no seu trono, Deus tem o seu corpo. Está escrito aqui em Apocalipse. É só você ler o Apocalipse e vai entender a descrição de Deus. Creio que é ali em Jeremias ou Isaías, se eu não me engano agora, também tem a descrição do Deus Altíssimo. Eles tiveram uma visão de Deus, assim como João teve a visão de Deus e escreveu em Apocalipse. Então Deus tem um corpo. E dentro daquele corpo, o que está? A alma do Deus Altíssimo. Assim como o Senhor Jesus também tem a sua alma na cruz, não é? Ele sofreu. A minha alma, até ele disse, está profundamente triste até a morte. Porque a alma que sente tristeza estando neste corpo. Se ele saiu desse corpo, a alma não sente absolutamente nada. Se a pessoa está doente, sente uma dor insuportável, a alma sair fora, a pessoa morre. A dor fica no corpo e desaparece. Mas não é transferível para a alma. Porque a alma, ao sair do corpo, não tem nada a ver com este corpo. Porque a alma é um ser individual. Assim como Deus tem a sua própria alma, que está dentro daquele corpo. Mas não existe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito do Deus Altíssimo, que também se apresenta fora do corpo de Deus. Mas só um Deus pode se manifestar assim. E esse Espírito de Deus também está dentro do próprio Senhor Jesus, que é a alma. Por isso é que o Senhor Jesus, quando vem até nós, ele sopra o Espírito Santo que está dentro dele e entra em nós. Porque o Espírito Santo está dentro do Senhor Jesus. Por isso é que uma vez o Senhor Jesus disse aos discípulos, tanto tempo, não é, que estou convosco, e me pergunta, né, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, e estava dentro, incorporado, dentro do Senhor Jesus. E assim é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um Deus por causa disso. O próprio Deus está dentro dele também. Por isso que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Ainda que se divida em 3. Por isso é que o Senhor Jesus não se move, nem se manifesta como um querubim, um anjo, um ser no céu. O próprio Espírito está dentro dele. Se o Senhor Jesus em um segundo quer aparecer em qualquer continente, ele aparece. E em vários continentes, ao mesmo tempo, também aparece, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa dentro do Senhor Jesus.
E é como o Espírito Santo está dentro dele, o próprio Deus fala dentro dele, estando no céu, estando aqui em qualquer lugar, automaticamente. Porque as palavras que o Senhor diz, as palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que estava dentro dele através do próprio Espírito Santo. Como nós hoje em dia, nós pregamos esse evangelho, se o Espírito Santo está em nós, então ele fala através de nós, para instrução, para ensino, para discernimento de espírito. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para separar corpo, alma e espírito. Para que você entenda o que é a alma. A alma é um ser totalmente individual, que Deus criou. Por isso é que a alma vai para o inferno ou vai para o céu, porque é a alma que faz a escolha. A alma quer usufruir de tudo que essa carne possa oferecer. Mas existem as leis. Existem os mandamentos. Se a alma não quiser obedecer que a pessoa, então a pessoa será o quê? Condenada. Mas a pessoa não usou este corpo, então por que este corpo não vai para o inferno? Porque este corpo pertence a este mundo e vai ficar aqui neste mundo, vai desaparecer aqui neste mundo. Mas a alma é totalmente eterna, é imaterial, é um ser espiritual imaterial. Não morre nunca, é indestrutível. Teu próprio Deus não o pode destruir, porque ele saiu do próprio Deus, foi o próprio Deus que o criou. Tudo que Deus criou com vida é indestrutível. O diabo, os anjos, os demônios, todos são indestrutíveis. Por isso é que Deus vai os prender com um corpo que eles vão receber dor e sofrimento. Porque não seria só necessário criar o lago de fogo ou o inferno, não é? Para que o diabo, os seus anjos, sentem tudo. Sem corpo, eles não sentem dor ali. Espírito é espírito, alma é alma. Não há fogo deste mundo que possa causar algum dano na alma e no espírito. Não existe. Por isso, quando a alma sai do corpo, ela não sente nada. Tudo que ela usufrui é daquilo que o corpo lhe oferece. Se o corpo tem um problema, a alma vai sentir, porque ela está atrelada ao corpo. A alma vai sentir, por isso é que você sente dor. Se uma alma, um feto, nasceu com um defeito, aquele feto a vida toda vai ter um corpo defeituoso. Não a alma. A alma continua a desenvolver sem defeito. Porque quando ela subir lá para o céu, ela vai por inteira, ainda que tenha nascido aquele feto sem as pernas ou sem os braços. Mas quando a alma sair do corpo, vai ser com as pernas. Uma vez o Senhor Jesus disse, é melhor que alguém entre, não é? No reino dos céus sem um braço e uma perna. Porque ele sabia que ia ser salvo, que a alma não tem defeito. Deus criou a alma sem defeito. E ela molda ao corpo que estiver. Ainda que aquele corpo tenha um defeito físico, a alma não tem. Mas se um corpo como nós, você e eu, nascermos surdos, a alma não vai conseguir usar o ouvido. Porque a alma, ela usufrui deste corpo. Se esse corpo nasceu com um ouvido deficiente, a alma, a vida toda, não vai poder ouvir. Se nasceu cego, a alma não vai. Porque a deficiência é deste corpo, não é da alma. Mas vai dificultar a alma. Por isso é que o Senhor Jesus veio, curou, não é? Libertou as pessoas, porque o problema estava na carne. Por isso é que quando o demônio vem, ele cega alguém é na carne. Surda alguém é na carne. Mas se Cristo vem e liberta a pessoa, a alma começa a ouvir, começa a ver. Se a alma sai do seu corpo, ele vê tudo ao redor. Por quê? A alma também tem olhos, tem ouvidos, tem tudo. A alma não é deficiente, ela é perfeita. Por isso que quando ele receber um corpo incorruptível, a alma não vai mais pecar. Ela peca aqui neste mundo porque Adão deu vazão ao espírito da morte que passa de pessoa para pessoa. E leva esse corpo à morte, a seu tempo, e com a ajuda do diabo, antes do tempo. Por isso que há pessoas que morrem antes do tempo. Morreu jovem, não é? É a vontade de Deus. Não é nada a vontade de Deus. Deus deu um limite para o homem viver, até 120 anos nos dias de hoje. Se o homem não chega até lá, ou chegou a hora um pouco perto, chegou a hora do homem, mas morre jovem. Muito jovem.
Você acha que é da vontade de Deus? O diabo fez alguma coisa para levar aquela alma à morte. Ou a pessoa se entrou nas drogas, se entregou nas drogas, adquiriu alguma doença, alguma enfermidade. E você diz assim, então, mas não morrem crianças? Essas crianças já estão salvas. Deus tem o controle de todas as situações. Deus é onipotente. Deus sabe todas as coisas, onisciente. Se nós somos homens, nós vemos as coisas e tentamos entender da melhor maneira. Imagina Deus que nos deu essa mente, essa alma, essa consciência. Então pense bem na sua alma. O que você fizer aqui nesta vida, usando esse corpo, usufruindo desse corpo como você quiser, na prostituição, no engano, no roubo, e nos assassinatos, nas feitiçarias, nas bruxarias, você pagará o preço no inferno. Mas é a sua alma, não é este corpo. Este corpo vai ficar aqui. E a sua alma. Pensa como você quer levar a sua alma neste planeta, neste mundo. Porque da maneira que você o levar, o preço virá. Aquilo que o homem plantar, escolherá. De Deus não se zomba. E ele mesmo diz, todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. E a alma é você. O seu corpo é dominado pela sua alma. Todos os seus desejos pela sua alma. Então pense bem na sua alma. Você é eterno. Agora você quer escolher o caminho, o lugar que você quer viver eternamente, lá no céu ou no inferno. Você escolhe. Não existe 2, 3 caminhos. Existe 2 caminhos. O caminho das trevas e o caminho da luz. E o caminho da luz é o caminho que nos leva a Jesus. O caminho das trevas é o caminho de Lúcifer. É o caminho de Satanás. Você quer ir para lá? Com certeza ele batalha contra nós todos os dias, para todos nós irmos para lá. Mas por isso é que você tem que adquirir o conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque o Senhor Jesus nos ensina o caminho, a verdade e a vida. A verdade está escrita aqui. O caminho é aceitar o Senhor Jesus. E você entrará naquele reino que nem a carne nem o sangue pode herdar. Você quer aquele reino? Então, obedeça ao Senhor Jesus. E quando você obedecer, é necessário que você venha permanecer, perseverar até o fim. Porque o diabo, ainda que você seja salvo, nunca vai desistir da sua alma. Porque ele sabe que esta carne pode vacilar a qualquer momento. E o Senhor Jesus nos ensinou várias vezes. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças